Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos este sábado, vamos começar pela Premier League, campeonato inglês, onde temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Bradford. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Chelsea é a 10ª colocada com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Bradford é a 14ª colocada com 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou uma e perdeu uma. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Chelsea, um empate e 2 vitórias para a equipe do Bradford. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Chelsea para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Mönchengladbach enfrentando a equipe do Hilden. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Mönchengladbach, perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Atualmente a equipe do Borussia Mönchengladbach é a 13ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hilden, dos últimos 5 jogos disputados, venceu uma e perdeu 4. A equipe do Hilden é a 11ª colocada com 7 pontos ganhos. Dos 2 confrontos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Borussia Mönchengladbach. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Borussia Mönchengladbach para vencer. Ainda pela Bundesliga, o campeonato alemão, temos a equipe do Stuttgart enfrentando a equipe do Hoffenheim. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stuttgart, venceu todas suas 5 partidas, enquanto a equipe do Hoffenheim, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Stuttgart é a 2ª colocada com 21 pontos ganhos, já a equipe do Hoffenheim é a 6ª colocada com 15 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Stuttgart, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Hoffenheim. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Hoffenheim ou partida terminando empatada, empate, fora. Campeonato escocês, temos a equipe do Hibernia enfrentando a equipe do Celtic. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hibernia, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Hibernia é a 9ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Celtic, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Celtic é a 1ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Hibernia, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Celtic. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Sheffield United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Atualmente a equipe do Arsenal é a 3ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Sheffield United, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Sheffield United é a 20ª colocada com 1 ponto ganho. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Arsenal, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Sheffield United. Melhor opção para esse confronto, vamos de 2 opções. Primeira casa, Arsenal para vencer, e a 2ª partida acima de 2,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Barcelona é a 3ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Real Madrid é a 2ª colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Barcelona e apenas 1 vitória para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Bundesliga austríaca, temos a equipe do Red Bull Salzburgo enfrentando a equipe do Augsburg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Red Bull Salzburgo é a 2ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburg, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. Atualmente a equipe do Augsburg é a 8ª colocada
com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos, essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Red Bull Salzburgo e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Red Bull Salzburgo para vencer ou partida acima de 2,5. Na Liga da Dinamarca, temos a equipe do Copenhague enfrentando a equipe do Vibdrov. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhague, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Copenhague é a primeira colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Vibdrov, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Vibdrov é a 12ª colocada com 3 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Copenhague e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Copenhague para vencer ou partida acima de 2,5. Liga 1, Campeonato Francês. Temos a equipe do Reims enfrentando a equipe do Lorient. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reims, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Reims é a 6ª colocada com 14 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Lorient, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 2 e acabou vencendo 1. Atualmente a equipe do Lorient é a 12ª colocada com 10 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Reims, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Lorient. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Reims para vencer. Pela Liga da Turquia, temos a equipe do Reimpol enfrentando a equipe do Galatasaray. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reimpol, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Reimpol é a 9ª colocada com 14 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Galatasaray é a 2ª colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Reimpol e 3 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Galatasaray para vencer. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Cologne. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Red Bull Leipzig é a 5ª colocada com 17 pontos ganhos. A equipe do Cologne, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e venceu 1. Atualmente a equipe do Cologne é a 17ª colocada com 4 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória pela equipe do Red Bull Leipzig, 3 empates e 1 vitória pela equipe do Cologne. Melhor opção para esse novo confronto, vamos de casa. Red Bull Leipzig para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Wolverhampton enfrentando a equipe do Newcastle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Wolverhampton é a 12ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Newcastle, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Newcastle é a 6ª colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Wolverhampton, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Newcastle. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Newcastle para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Benfica enfrentando a equipe do Casa Pia. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Benfica é a 2ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Casa Pia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Casa Pia é a 10ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Benfica para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Chaves. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Vitória Guimarães é a 5ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Chaves, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Chaves é a 14ª colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos
entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Vitória Guimarães e 1 vitória para a equipe do Chaves. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe do Hellas Verona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe da Juventus é a terceira colocada, com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hellas Verona, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Hellas Verona é a 16ª colocada, com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Juventus, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Hellas Verona. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Juventus para vencer. No Campeonato Português, temos a equipe do Gil Vicente enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gil Vicente, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Braga, do Gil Vicente, é a 9ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Braga é a 4ª colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Gil Vicente, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Braga para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Criciúma é a 7ª colocada, com 54 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sampaio Corrêa, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Sampaio Corrêa é a 15ª colocada, com 36 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Criciúma e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Criciúma para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe do Mirassol. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, perdeu 2 e empatou 3. Atualmente a equipe do Ituano é a 14ª colocada com 36 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mirassol, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Mirassol é a 8ª colocada com 53 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Ituano, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Mirassol. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Mirassol para vencer. Copa Sul-Americana. Temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do LDU do Equador. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe da LDU, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para essa Copa Sul-Americana, vamos de casa. Fortaleza para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Grêmio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do América Mineiro é a 20ª colocada, com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Grêmio, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Grêmio é a 6ª colocada, com 47 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do América Mineiro, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Grêmio. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Grêmio para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Palmeiras é a 3ª colocada, com 50 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bahia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Bahia é a 15ª colocada, com 34 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Palmeiras, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Bahia. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Palmeiras para vencer.
Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vila Nova enfrentando a equipe do Goiás, Atlético Goianiense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Vila Nova é a nona colocada com 51 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Atlético Goianiense é a terceira colocada com 59 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Vila Nova, 3 empates e uma vitória para a equipe do Atlético Goianiense. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Wolverhampton vs Newcastle, fora. Newcastle para vencer. Rezempol vs Galatasaray, fora. Galatasaray para vencer. Copenhagen vs Eindhoven, casa. Copenhagen para vencer. Salzburgo vs Reich, casa. Salzburgo para vencer. Arsenal vs Jesus United, partida acima de 2,5. Barcelona vs Real Madrid, acima de 2,5. Borussia Mönchengladbach vs Hilden, casa. Borussia Mönchengladbach para vencer. Vila Nova vs Atlético Goianiense, partida acima de 1,5. Ituano vs Mirassol, uma dupla chance. Mirassol para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Criciúma vs Sampaio Corrêa, casa. Criciúma para vencer. América Mineiro vs Grêmio, uma dupla chance. Grêmio para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Atlético Mineiro vs Fluminense, casa. Atlético Mineiro para vencer. Palmeiras vs Bahia, casa. Palmeiras para vencer.